Sabe, porém, isto que nos últimos dias sobreviverão tempos trabalhosos. Olá, meus amigos, bem-vindos a mais uma reflexão. E hoje, neste domingo, vamos falar sobre o capítulo 3 de 2 Timóteo. E diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. O que é isso? Tempos trabalhosos? São tempos difíceis, tempos que vai nos dar muito trabalho. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Esse início deste capítulo é interessante porque ele relata, ele descreve os momentos que nós vivemos atualmente. Ele fala, nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. É um desafio para cada um de nós estarmos vivendo nesse tempo. Porque haverá homens amantes de si mesmos, pessoas que vão gostar mais delas do que da preocupação com a necessidade do outro. Avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos. Quanta blasfema nós ouvimos hoje pelas redes sociais. Pessoas que negam as coisas sagradas, que negam as crenças, que negam o culto a Deus, porque desconhecem, têm um desconhecimento total da existência de Deus e da relação com Ele, e por isso se sentem no direito de buscar a fama deste mundo, atacando, criticando e blasfemando contra coisas sagradas. Nós vimos essa expressão em movimentos, em atividades públicas, em manifestações do povo, e que deixa as coisas sagradas expostas de uma forma muito rasa, de uma forma muito condenável, de uma forma agressiva, de uma falta de respeito muito grande pela crença e pelas práticas do outro. E ele continua falando, incontinentes, cruéis. Existe mais crueldade no mundo do que o que nós estamos vendo todos os dias? Pessoas que inclusive poderiam decidir para benefício do povo e, no entanto, insistem em buscar somente a satisfação pessoal, e esse poder e essa autoridade que tem são traduzidos em crueldade, em injustiças para com os mais fracos. Ele continua falando, sem amor para com os bons, o que eu acabei de falar. Pessoas que não amam a justiça, pessoas que não amam a honestidade. Isso é o retrato da nossa sociedade. Traidores é o que mais há nas relações hoje, tanto nas relações oficiais, nas relações de governo, nas relações de empresas, nas relações do trabalho, até entre as nossas amizades. O que há mais são traidores, pessoas às quais nós não podemos confiar plenamente, porque estão sempre buscando proveitos próprios e se esquecem da necessidade e do bom relacionamento com o outro. Nós vemos, por exemplo, exposições de pessoas que nas redes sociais sentem o prazer e a satisfação em mostrar a deficiência do outro, o lado negativo do outro, a fraqueza do outro. Muitas pessoas que se dizem amigos e, no entanto, quando tem uma oportunidade, prejudicam aquele que supostamente era seu amigo. E ele continua dizendo, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus.
o orgulho é o que impede as boas relações, é o que impede o crescimento da sociedade, é o que impede que as coisas avancem. As pessoas são muito orgulhosas e acreditam que tem todo o poder, e aquele que é menor, que é inferior em determinadas situações podem ser humilhados, podem ser rejeitados, podem ser expostos, podem ser excluídos. Então, essa é uma característica. E ele fala, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Nós vivemos num mundo de aparência. Pessoas que têm uma oportunidade de falar e de ensinar e de orientar, e no entanto é mera aparência, porque em suas vidas reais são pessoas desgraçadas, pessoas que vivem uma vida totalmente sofrida, totalmente depressiva, pessoas que ensinam e proclamam uma boa prática do correto, do certo, mas são hipócritas porque em suas vidas elas não praticam aquilo que elas tentam propagar e tentam ensinar. Porque deste número são os que introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências. Nada, isso aí está fazendo referência, o apóstolo está fazendo referência a toda essa popularidade exposta de pessoas que acreditam que o uso do seu corpo e o uso da sua intimidade, pois pode ser considerada como o comum, como o correto, como que não existe respeito, que não existe reservas, que não existe situações em que diz respeito somente a um, mas fazem questão de aproveitar situações para conduzir e para seduzir aquelas pessoas que estão prontas para a prática dessas coisas que na verdade o que trazem é infelicidade. Pessoas que estão compromissadas com outras pessoas, mas que acabam entrando em âmbitos e em situações íntimas e pessoais de outras, e fazem com que a prática daquilo que é considerado privado ou que é considerado pessoal passa a ser violado, e isso seja considerado como uma prática normal, ou uma situação em que deva ser considerado como o correto em se viver em uma sociedade. São pessoas enganadoras que seduzem pela palavra, e que seduzem pelo poder, e que seduzem pela situação. Às vezes, por exemplo, pessoas que aproveitam que alguém, por exemplo, esteja buscando uma oportunidade de trabalho, e aquele que tem o poder de conceder o trabalho usa a chantagem e a condição humilhante para que o outro possa ceder a determinados postos de trabalho ou determinadas situações que vão proporcionar a ela algum benefício, mas que em troca daquele benefício ela teve que vender a sua dignidade. É mais ou menos como vender a alma ao diabo, né, para poder ter uma situação privilegiada na vida. E ele fala, concluindo, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. A nossa sociedade, pessoas que se titulam aí conhecedores e doutores e mestres, e juízes e senadores e conhecedores e letrados e professores e catedráticos e filósofos, e na verdade o que eles fazem é uma interpretação muito pessoal de tudo o que existe e proclamam isso como a sua verdade. São pessoas que vivem aprendendo, mas que na verdade não chegam ao conhecimento real daquilo que se dizem o que é supostamente o correto. Na verdade, eles leram muito, aprenderam muito, mas o conhecimento da verdade está muito distante daquilo que eles proclamam. Mas é a verdade que eles têm, e com toda a sua autonomia eles proclamam como sendo a verdade que deve imperar em nossa sociedade.
Esta é a reflexão para este capítulo 3 de 2 Timóteo. Até a próxima. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilha, para que nós possamos crescer no conhecimento dessas coisas que comentamos e que você pode sugerir para que nós possamos comentar e refletir sobre elas. Até a próxima.